presidente. Quando o senhor presidente, doutor Edgar, fez sua explanação, ele mencionou contratos com o Estado, né, e também dos municípios. Eu gostaria de saber se o TCE é também, né, ente fiscalizador dos contratos firmados com o IABAS. Faço essa pergunta porque contratos feitos com o IABAS no Rio de Janeiro foram e são o centro do pedido de impeachment do governador, e hoje, inclusive, existem operações, né, nas ruas com mandados de prisão em virtude de contratações feitas com o IABAS. Então, eu queria saber se a fiscalização desses contratos no estado de São Paulo será feita pelo TCE ou pelo TCM. Então, essa é a primeira indagação. Quando o senhor presidente, doutor Edgar, fez menção à resistência que as organizações sociais têm em publicar o nome dos seus parceiros, dos seus funcionários, eu lembrei de uma denúncia que eu recebi ainda no ano passado, de que algumas OSs contratam políticos não eleitos e parentes de políticos que não têm nenhuma formação na área de saúde, né? Porque se a pessoa é da área de saúde, eu também não vejo, assim, uma impossibilidade. Mas são muitas contratações de pessoas que concorreram a vereador, a deputado, não foram eleitas, que acabam sendo contratadas por OSs, e essas pessoas não têm preparo nenhum para aquela atividade final do serviço prestado. Então, eu aproveito essa fala do senhor presidente para saber se eles estão encontrando casos assim, se estão conseguindo afastar essas pessoas, se estão aplicando punições a estas mesmas OSs. E na mesma seara, trago denúncias que recebi também no gabinete de OSs que contratam profissionais por valores muito superiores ao teto constitucional. Então, aí, neste caso, são pessoas com currículos diferenciados, então nem estou entrando no mérito. Mas nós estamos falando de pagamentos feitos com dinheiro público, né? A pessoa pode ser PhD, livre docente titular, e receber uma remuneração diferenciada num hospital privado, mas não me parece correto que esta pessoa receba 100 mil reais, 200 mil reais mensais numa OS que vive praticamente só de dinheiro público. Então, eu queria saber se situações como essas já foram identificadas pelo TCE e qual é o tratamento dado para esse tipo de caso. Eu sou uma entusiasta, né, muito embora eu entenda que as pessoas digam que as OS têm mais facilidade para contratar serviços com pessoal, porque não tem aqueles mesmos rigores da lei de licitação, mas eu, particularmente, preferiria até diminuir os rigores, claro, com fiscalização, menos detalhezinhos, e instituir uma carreira pública na seara médica. Tá? Eu penso que se nós tivéssemos na saúde pública uma carreira pública para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, como temos para promotores de justiça, juízes, né, muitos dos problemas que há na seara da saúde poderiam ser enfrentados. Eu percebo que toda vez que debato sobre esse tema, fico muito isolada. Então, eu queria ouvir o senhor presidente, doutor Edgar, sua equipe também, com esses anos todos de experiência na seara pública e no Tribunal de Contas, né? Esta minha ideia de uma carreira pública para a medicina, talvez simplificando um pouco os processos licitatórios, não diminuindo os rigores, mas simplificando a burocracia, isso não traria ganhos para a saúde e também para a transparência? É uma pergunta mais de cunho teórico do que prático, mas que a experiência prática de vossas excelências vai ser muito preciosa aqui. E também queria saber se, né, em termos de hospitais que têm incentivos fiscais, isenções fiscais, imunidades, se existe um controle por parte do TCE, se essas imunidades e isenções revertem para a população final, né? Porque muitas vezes nós percebemos que entidades até sérias, não estou nem colocando em dúvida aqui, que tem imunidades, tem isenções,
procuram devolver na forma de cursos, né, de capacitação, mas nunca na forma de serviço na ponta, para a população final. Esse serviço é cobrado a título de prestação como uma OS. Isso me parece uma incongruência, porque se o grande hospital tem isenção, tem imunidade, não me parece justo que ele também receba como S. Então, queria ouvi-los a esse respeito também. E uma questão muito objetiva, que diz respeito ao contrato de compra dos respiradores pelo Estado de São Paulo, porque, quero explicar antes, né, a comissão decidiu que haverá um subrelatório sobre os contratos feitos durante a pandemia. E eu estou como relatora, ao lado do deputado Camarinha, desse subrelatório. E eu venho acompanhando os contratos. Dos contratos, me chamou muito a atenção aquele referente à compra dos respiradores da China. Por quê? Primeiro, porque o valor foi excessivo. Segundo, porque os respiradores não foram entregues e o prazo para a entrega foi essencial para que aquela empresa fosse a escolhida. E segundo, porque existe neste contrato um intermediário, que é um senhor chamado Basilis, que ninguém sabe explicar por que ele participou dessa contratação. Quando a gente vai analisar o histórico desse senhor, percebe-se que ele é dono de empresas de informática, ele não é uma pessoa da área de saúde. E ele já foi alvo de várias buscas e apreensões em outros estados da federação por envolvimento em supostas possíveis fraudes em licitação. Eu consegui identificar, estou pedindo a oitiva desse senhor aqui nessa CPI, pedi também na Comissão de Saúde, vou depender do aval dos colegas, né, da colaboração dos colegas para que nós possamos ouvir esse senhor, mas eu identifiquei que o doutor Tiago Pinheiro Lima, que é o procurador-geral do MP de Contas, agora 21 de junho, fiz uma representação, eu tive a oportunidade de ler a peça, uma peça juridicamente primorosa, para investigar a participação deste senhor e do Invest São Paulo nesta contratação especificamente. Tá? O procurador foi muito detalhista em apontar as estranhezas desse contrato, que vão muito além de um valor excessivo, de uma questão de descumprimento. Né? Eu faço essa ponderação, Excelência, porque nós sabemos que num momento de pandemia, muitas vezes os preços se alteram, né? Às vezes há dificuldades também. Então, não estamos aqui fazendo qualquer tipo de preciosismo, né? De ver coisa errada onde não tem, ou sendo, vamos dizer assim, insensíveis, né? Com o momento atravessado. Tanto eu, ao analisar o processo, como o senhor procurador, doutor Tiago Pinheiro Lima, nós identificamos estranhezas de outra natureza, né? E eu queria entender um pouquinho qual é o procedimento que essa representação do doutor Tiago vai seguir. Porque, por exemplo, se fosse uma representação feita no âmbito criminal, eu, como durante 20 anos atuei na área penal, eu saberia que as pessoas seriam ouvidas, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, eventualmente buscas e apreensões. Mas no TCE, eu não sei se existe esse tipo de diligência. Então, eu queria entender se esse senhor, né, Basile, se ele vai ser chamado a prestar depoimento no tribunal, se esse senhor que o indicou, né, que é o presidente da Invest São Paulo, se ele vai ser chamado também a explicar do porquê da indicação desse intermediário. Eu queria entender um pouquinho mais o procedimento que essa representação vai seguir, né, até para que eu tenha condições de acompanhar, utilizar as informações no meu subrelatório e avaliar que tipo de diligência nós, né, como também fiscais do Executivo, precisaremos tomar, seja na CPI, seja na Comissão de Saúde. Então, são essas as indagações, tentei ser muito objetiva, com os cumprimentos e agradecimentos ao presidente, doutor Edgar, e toda a sua equipe. A deputada Janaína expõe várias preocupações que são nossas também.
só uma informação inicial, o Iabas é cliente, sim. Mas não não é aquele do município, não. Então, o Iabas tem um contrato, sim, do Estado de São Paulo, está sendo examinado, não temos mais informação a dar, teríamos que fazer a pesquisa junto ao relator, saber em que pé está esse processo. Mas está sob análise bastante estreita. A senhora se referiu à OAS que contratava políticos não eleitos, tal. Aquele negócio de a gente não conseguir fiscalizar como seria bom quem está sendo contratado, quem está sendo empregado das OAS, quem não está sendo. Houve recentes e rumorosos casos envolvendo uma determinada fundação que acolhia exatamente políticos eleitos ou não eleitos, ou por indicação de vereadores, tal. Isto foi visto pela imprensa, não sei no final deu, mas é o tipo da relação que o tribunal não tem como avaliar, a menos que receba uma denúncia, uma informação do munícipe que fala, olha, contrataram fulano. Aí o tribunal tem condição de ver. Senão nós teremos que ver a folha, todo mundo, identificar se é parente de alguém, se foi esse político. O tribunal não tem esta condição de fazer. Mas o fenômeno existe, sim, o fenômeno existe. No interior, isso aí, olha, a impressão é que existe em todo lugar. Né? Porque essas organizações têm essa liberdade de contratar quem elas quiserem, né? E, inclusive, pelo valor que quiserem. A senhora se referiu ao teto constitucional, isso não existe. Deveria existir? Eu penso que sim. Mas se a gente imaginar algum tipo específico de organização social, por exemplo, a Orquestra Sinfônica, a USESP, é uma organização social contratada pelo Estado. Impossível pensar num maestro sujeito ao teto constitucional brasileiro, né? Ninguém vai reger nada, nós não conseguiríamos trazer artistas. Então, algumas exceções são admitidas, mas, no geral, deveria haver, sim. Mas as OS têm liberdade para contratar, sim, o PhD pelo triplo do que ganharia o médico do Estado. Houve um ano, acho que 3 ou 4 anos atrás, quando a nossa fiscalização, nossa diretoria de contas do Estado, do governador, fez uma comparação entre os resultados das OS no setor saúde, sempre que é o principal, né? Das OS no setor saúde e nos serviços prestados diretamente, são, senhora deputada, absolutamente equivalentes. Absolutamente equivalentes. Em resultado, em produção. Então, a senhora acho que está coberta de razão quando imagina assim, uma carreira médica, tipo carreira magistratura, com acessos bem pagos, não com os vícios, né, que dizem que tem, sempre precário, não, realmente uma carreira limpa de médicos. Eu acho que o Estado prestaria dando serviço como presta. O Estado de São Paulo tem no seu serviço público direto, hospitalar, médico, ambulatorial, excelentes serviços prestados. As organizações sociais funcionam? Funcionam. O Estado funciona? Também funciona do mesmo jeito. Aliás, sempre me causou espécie que a opinião pública aplauda as organizações sociais, porque não fazem aquilo que exigem que o Estado faça. O Estado tem que ter concorrência, tem que ter a lei de licitações, tem que fazer concurso público, ai de quem não fizer. As organizações sociais não fazem nada disso e também são aplaudidas. Nós vivemos nesses dois mundos, só que a administração direta é mais fácil de fiscalizar, é mais transparente. As organizações sociais ainda funcionam num espectro nebuloso. Claro que não todas, existem instituições que são muito honradas e corretas, mas elas estão se proliferando, né? Nos municípios, nós temos 644 municípios, grande número deles tem essas organizações como contratadas, e os desvios
existem e são cada vez mais difíceis de observar. Aí aquela sua pergunta, vale a pena as organizações sociais? Talvez sim, talvez não. No exame que fizemos, elas são equivalentes ao trabalho do Estado. Eu não compreendi bem a questão das imunidades ou das isenções, eu peço desculpa para não entrar nesse terreno, porque eu não estou seguro, eu não sei exatamente bem como atender a sua solicitação. E, por fim, a questão dos respiradores está entregue a um dos conselheiros, que é o relator dessa matéria, né, que já estava sendo examinada e veio a ser completada com as informações que vieram do Ministério Público de Contas. É uma questão muito séria, está sendo examinada. O processo no Tribunal de Contas não é exatamente o processo que se dá judicialmente. A gente não convoca as pessoas, não há testemunhas que venham, possam ser forçadas a vir, mas os administradores, sim, eles são instados a responder documentalmente, mas, se for necessário, convocados a prestar as suas informações. Tudo se dá documentalmente, passa pela análise técnica da fiscalização, a órgãos de assessoramento, passa pelo Ministério Público de Contas outra vez, e vai à decisão ou das câmaras ou do Tribunal Pleno. É um processo, não costuma ser um processo rápido, ele é muito cuidadoso, porque há necessidade do contraditório, os advogados estão se especializando cada vez mais em Tribunal de Contas, já descobriram todos os meandros regimentais, tudo que é possível para fazer com que os processos demorem, né? Mas há, sim, sempre uma consequência, e as consequências são das mais sérias. Inclusive, o tribunal tem capacidade de determinar o sequestro de bens, pode determinar que uma determinada empresa não tenha mais capacidade de contratar com o Estado, então os poderes existem, o tribunal se esforça em desenvolvê-los. Eu não sei se atendi a sua dúvida. Ai, que bom. Eu moro de medo da Janaína, ela pergunta tanta coisa.